romantismo é a mistura de vários tipos literários. Ele começou na primeira metade do século XX e o fato marcante que aconteceu no Brasil foi a Semana de Arte Moderna. Bom, o nosso autor é Carlos Drummond de Andrade. Ele nasceu em Itabira, Minas Gerais, em 31 de outubro de 1902 e faleceu no Rio de Janeiro em 1987. Entre os principais títulos dele tem Brejo das Almas, José e Viola de Bolso. Ele gostava de escrever principalmente sobre família, amigos, conflitos sociais e da sua terra natal. E o poema que a gente vai falar é o poema da necessidade. É preciso casar João, é preciso suportar Antônio, é preciso odiar Melquíades, é preciso substituir nós todos, é preciso salvar o país, é preciso crer em Deus, é preciso pagar as dívidas, é preciso comprar um rádio, é preciso esquecer fulano, é preciso estudar Volapük, é preciso estar sempre bêbado, é preciso ler Baudelaire, é preciso colher as flores, de que rezam velhos autores. É preciso viver com os homens, é preciso não assassiná-los, é preciso ter mãos pálidas e anunciar o fim do mundo. A Necessidade é um poema escrito por Carlos Drummond de Andrade e é do modernismo. Carlos Drummond de Andrade ele era caracterizado por usar sempre de uma figura de linguagem. E nesse poema nós vemos que ele usa a anáfora. Ele usa sempre o é preciso antes de todos os verbos. E esse é preciso, ele dá a ideia de que o ser humano está sempre precisando de alguma coisa. Ele sempre quer alguma coisa e lança uma batalha contra a paralisia humana. Que ele é preciso se mover, é preciso fazer as coisas. Tanto que depois do é preciso, ele sempre usa um verbo. No caso aqui, é preciso casar João. Ele usou o verbo casar depois do é preciso. O barroco teve início no século XVI, em decorrência da crise do Renascimento. Suas características são o uso exagerado de figuras de linguagem, de uso do soneto e o uso de frases interrogativas. A caracterização da mulher como anjo da beleza, levando o homem a pecar. E o conflito existencial gerado pelo dilema do homem entre o prazer pagão e a fé religiosa, e atrações por cenas trágicas e dolorosas. O autor Gregório de Matos nasceu na Bahia no ano de 1633. Estudou Direito em Portugal. Seus poemas eram satíricos e eróticos. Ele foi exilado na Angola por causa dessa postura crítica no meio político. Ele, voltando ao Brasil, ele foi impedido de entrar na Bahia e morreu em Recife. Grande parte de seus poemas eram eróticos, satíricos, sacros e amorosos. O que teve mais fama foram seus textos, sobre seus poemas satíricos. E por causa desses, ele recebeu o apelido de Boca do Inferno. Pintura admirável de uma beleza. Vês esse sol de luzes coroado, em pérolas da aurora convertida? Vês a lua de estrela guarnecida? Vês o céu de planetas adorado? O céu deixamos. Vês aquele prado, a rosa com razão desfalecida? A açucena por alvo presumida, o cravo por galã deslongeado? Desde o prado, venha cá, minha adorada. Veja esse mar, a esfera cristalina, em sucessivo alvojar desatado. Parece aos olhos ser de prata fina. Vês tudo isto bem, tudo isto é nada, à vista do teu rosto, Catarina. Eu vou falar do poema barroco, Pintura Admirável de uma Beleza. Nesse poema, o poema é composto por 4 estrofes, e na primeira estrofe, no poema todo, o lírico fala com alguém, mas a gente só sabe quem é essa pessoa na última estrofe. Então, na primeira estrofe, ele fala do sol, do céu, das estrelas, de como tudo isso é bonito. Aí, depois, na segunda estrofe, ele deixa o céu de lado e começa a falar do prado, das rosas, das cores, como isso é bonito, essas coisas. Aí ele deixa o prado de lado e vai falar do mar. Aí ele fala do mar, do movimento das ondas, das belezas naturais.
Aí ele deixa tudo isso e na quarta estrofe a gente descobre com quem ele realmente está falando no poema, que é a Caterina. E ele fala para Caterina nessa estrofe que todas essas belezas naturais são muito bonitas, mas que nada é tão lindo quanto a Caterina. E a gente pode perceber aqui, ó, que ele usa várias perguntas, que é uma característica do barroco, e ele idealiza a mulher amada, a Caterina, que também é uma característica do barroco. Vou falar sobre o arcadismo, que se inicia no início do século 1700 e por isso é chamado de setecentismo. Ele é chamado também de neoclassicismo porque eles imitam algumas características da antiguidade greco-romana, que seria o classicismo. Os escritores dessa época, eles são chamados de fingidores poéticos, porque o que eles escrevem não condiz com a realidade em que eles estão vivendo na época. No Brasil estava acontecendo a Inconfidência Mineira. Eles adotam características como o bucolismo, que é a busca por uma vida simples e pastoril, a exaltação da natureza, o pacificismo amoroso, em que os romances são tranquilos, e adotam uma linguagem clara e direta. No arcadismo tem alguns preceitos, como inutilia truncati, que é deixar todo o exagero e adotar uma linguagem direta. E também o locus amoeno, que seria a natureza como refúgio ideal. Tomás Antônio Gonzaga nasceu em 1744 e ele foi o principal escritor do Arcade no Brasil. Ele se apaixonou por Maria Doroteia, que foi sua musa inspiradora em Marília de Dirceu, sua principal obra. Ele associava preceitos bucólicos com a necessidade de expressão pessoal com autenticidade. Ele foi exilado em Moçambique porque ele participou da Inconfidência Mineira, onde ele se casou de novo e morreu com 66 anos. Ele também fez cartas chilenas, que seriam cartas satíricas, sobre o governador da Capitania das Minas, em que ele escreve cartas com forma poética e utilizava pseudônimos para não ser descoberto. Eu vou ler uma parte de Marília de Dirceu, o poema de Tomás Antônio Gonzaga. Enquanto pasta alegre o manso gado, minha bela Marília, nos sentemos, à sombra deste cedro levantado. Um pouco meditemos na regular beleza, que em tudo quanto vive nos descobre a sábia natureza. Atende como aquela vaca preta, o novilhinho seu dos mais separa, e o lambe enquanto chupa a lisa teta. Atende mais, ó cara, como a ruiva cadela. Suporta que lhe morda o filho o corpo, e salte em cima dela. Repara como cheia de ternura, entre as asas ao filho essa ave aquenta, como aquela esgravata terra dura, e os seus assim sustenta, como se encoleriza e salta sem receio a todo vulto, que junto deles pisa. Esse é um poema Arcade, chama Lira 19, e fala da Marília, que é a mulher amada pelo lírico. Na primeira estrofe, ele fala para Marília, para eles se sentarem à sombra do cedro, que é uma árvore, e ficarem observando a natureza e vendo o quanto ela é sábia. Na segunda e na terceira estrofe, ele fala dos animais e do convívio com seus filhotes. Na segunda, ele fala de uma vaca que amamenta o seu filhote e também de uma cadela ruiva que brinca com o filhote enquanto ele morde ela e esse tipo de brincadeira. No terceiro, ele fala das aves, que uma delas abraça o seu filhote com as asas para aquecê-lo, e também de outra que busca o alimento para o seu filhote. E esse é um poema Arcade, e como característica disso a gente tem dois preceitos, que são locus amoenos, que representa a natureza campestre como um lugar ideal para a fuga do lugar urbano, que é um lugar muito conturbado, para a natureza, que é um lugar mais calmo. E também a inutilia truncar, que mostra a simplicidade do poema Arcade, diferente da ornamentação das palavras do estilo anterior. E isso a gente pode perceber que o eu lírico só usa palavras e termos simples que a gente consegue compreender. O romantismo, como as escolas literárias que vieram antes do modernismo, tem influência direta dos valores europeus.
Nessa época, a Europa passava pela Revolução Francesa e pela influência dos ideais iluministas. A principal característica do romantismo era a idealização da mulher e a valorização dos sentimentos do poeta. Podemos citar também o surgimento do herói romântico, como Peri de Guarani. Vários poetas brasileiros se destacaram. Podemos falar de Castro Alves, que nasceu no dia 14 de março de 1847, na Bahia. Fez faculdade de Direito e, por ser da terceira geração do romantismo, se aproximou muito do naturalismo, já que falava de críticas à escravidão. Mas também ele teve poemas em que ele valorizava a mulher como em Adormecida. Ele morreu de tuberculose. Agora eu vou ler Adormecida. Uma noite, eu me lembro, ela dormia, numa rede encostada mollemente, quase aberto o roupão, solto o cabelo e o pé descalço no tapete rente. Estava aberta a janela, um cheiro a gás exalava as salivas da campina. E ao longe, um pedaço do horizonte. Via-se a noite plácida e divina. De um jasmineiro, os galhos encurvados, indiscretos entravam pela sala, e levemente oscilando o tom das auras. Iam na face trêmulos beijá-los. Era um quadro celeste a cada afago. Mesmo em sonhos a moça estremecia. Quando ela serenava, a flor beijava. Quando ela ia beijar-lhe, a flor fugia. Dir-se-ia que naquele doce instante brincavam duas cândidas crianças. A brisa, que agitava as folhas verdes, fazia-lhe ordenar as negras traçadas, e o ramo ora chegava, ora afastava-se. Mas quando a via, desrespeitava a meio. Para não zangá-la, sacudia alegre uma chuva de pétalas no seio. Eu fitava essa cena, repetia, naquela flor lânguida e sentia. Ó flor, tu és a virgem das campinas, virgem, tu és a flor da minha vida. Esse poema é da terceira geração do romantismo, que é a fase social ou condoreira. O Eulírico conta de uma cena que foi muito marcante para ele, que é uma moça deitada na rede com um roupão que quase deixava o seio dela à mostra, e ela estava adormecida. E na segunda estrofe ele fala que a janela estava aberta e que tinha um cheiro agreste, que mostra que ela estava numa área de campo. E depois ele fala também que a noite estava maravilhosa, e na terceira estrofe ele conta que tinha um jasmineiro com os galhos encurvados, e os galhos estavam entrando pela janela e encostavam na moça e parecia que estavam beijando. Na quarta estrofe, ele fala que aquela cena para ele era como um quadro celeste, que era muito bonita. E cada vez que o galho tocava na moça, ela estremecia. E quando ela relaxava de novo, a flor vinha e encostava nela e também parecia que estavam beijando ela. E na quinta estrofe, ele fala que a brisa também fazia sacudir as tranças do cabelo da moça. E na sexta estrofe, ele fala que quando o galho vinha, ele chegava perto dela, se afastava, e que às vezes o roupão dela deixava ela com o seio à mostra. E quando isso acontecia, o galho sacudia alegre e dava uma chuva de pétalas no seio dela. E na última estrofe, ele fala que ele, fitando essa cena, ele repetia que aquela flor era a virgem das campinas e que aquela virgem era a flor da vida dele. E tem uma característica do romantismo nesse poema, que é a idealização da mulher perfeita. Agora eu vou falar sobre a comparação. Vou comparar os poemas em semelhanças e diferenças. Nas semelhanças, nós temos 4 tópicos, que são a idealização da mulher, a métrica, a exaltação da natureza e as figuras de linguagem. Na mulher, a gente pode ver em 2 poemas, a Pintura Admirável de uma Beleza e a Adormecida. Em Pintura Admirável de uma Beleza, a gente vê ele falando para a mulher amada, o Eulírico, que ela é melhor do que todas as coisas da natureza, que ela, tudo pode ser muito bonito, mas ela é mais. E no Adormecida a gente vê a mulher maravilhosa, a mulher sensual, a mulher idealizada, como que ela é perfeita dormindo, como que ela se mexe graciosamente, como a sua quase nudez é sensual. E assim a gente pode ver a idealização da mulher. Agora a gente vai passar para a métrica. Nós temos, tanto em Adormecida quanto em Pintura Admirável de uma Beleza, a métrica parecida.
Em Pintura Admirável de uma Beleza, a gente vê que coroado rima com acordado e convertida com guarnecido. Isso é uma rima interpolada. E em Adormecida, a gente vê que molemente rima com rente, e dormir e cabelo não rimam, mas continua sendo uma rima interpolada. Agora nós vamos ver a exaltação da natureza, que acontece em Pintura Admirável de uma Beleza e Lira 19. Em Pintura Admirável de uma Beleza, a gente vê o eu lírico falando do sol, da natureza, da lua, dos planetas, de como tudo é tão lindo, de como o prado é maravilhoso. Então ele fala sobre como as coisas de natureza são bonitas. E no Lira, a gente pode ver ele falando da calmaria que é a natureza, de como a natureza a gente nos faz meditar e pensar sobre a vida, de como é melhor viver na natureza do que viver no lado urbano do mundo. E assim a gente vê essa exaltação do natural. As figuras de linguagem a gente pode ver muito marcantes em Adormecida e no Poema da Necessidade. No Poema da Necessidade a gente vê a anáfora em todos os versos. Não é preciso repetido em todos os versos do poema. E em Adormecida a gente vê a personificação dos galhos que beijam, dos galhos que afagam. E galho é uma coisa inanimada que tem aqui o modos de pessoa. Ele pode beijar, ele pode afagar e acariciar. Agora eu vou falar sobre as diferenças entre os poemas. Nas diferenças a gente também tem 4 tópicos, que são a métrica, os termos, a realidade e o ambiente. No Poema da Necessidade a gente vê uma diferença com todos os outros poemas, porque ele não apresenta rima. João não rima com Antônio, que não rima com Melquíades, Bêbado não rima com Baudelaire, Homens não rimam com Assassiná-los. Então a gente não tem rimas. Em todos os outros poemas a gente vê os versos rimando entre si. Nos termos, a gente vê uma diferença grande nos poemas Lira 19 e Pintura Admirável de uma Beleza. Porque aqui nós vemos que a linguagem ela é uma linguagem rebuscada, os termos são mais difíceis, ali é uma linguagem mais formal. A gente vê aqui em Açucena por alva presumida, o cravo por galã lisonjeado. E a gente vê na Lira uma linguagem mais fácil, mais explicando o que está acontecendo, a gente lê com mais facilidade. Enquanto pasta alegre, o manso gado, minha bela Marília, nós nos sentemos, a sombra deste cedro levantado, a gente consegue entender mais facilmente o que o poema está falando. E agora a gente vai ver a diferença de realidade da Lira 19 e do Poema da Necessidade. Na Lira 19, a gente vê uma vida simples, um casal apaixonado vendo as belezas da natureza, é uma coisa simplória, uma vida que está tudo acontecendo e tudo dando certo. No Poema da Necessidade, ele está falando dos problemas do mundo, de que é preciso esquecer, é preciso suportar, é preciso odiar. Então a gente tem uma diferença de realidade, de uma coisa simples e pacata para os problemas sociais. E nós temos ainda a diferença do ambiente, que nós podemos ver em Adormecida e em Lira 19. Por quê? Em Adormecida, a gente vê o ambiente é uma casa, tem um tapete, ela está encostada numa rede, então é um ambiente doméstico. Em Lira 19, a gente já vê um ambiente mais campestre, tem a grama, tem as árvores, então a gente vê uma diferença de ambiente doméstico para natureza, para um ambiente mais do campo. E essas são as diferenças e semelhanças entre os poemas.